Pois é, situação complicada, cada hora aumento de combustível, parece daqui a uma semana, 2, 15, daqui a pouco está chegando a R$10 o litro do combustível. Professor Francisco Rosário, a gente tem visto uma quantidade maior de pessoas, né, professor? Buscando o transporte público, andando nas bicicletinhas, não é? Ou então pegando as caronas por aí, dividindo com 3, 4 pessoas para tentar diminuir aquele custo no final do mês do combustível, que não está fácil, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas. Realmente, a gente está vivendo um momento em que o combustível está forçando as pessoas a buscar alternativa em todos os sentidos, seja no gás de cozinha, no gás veicular, na gasolina. E agora a gente está vivendo essa troca, a substituição de produtos, né, de serviço no caso, né? Serviço de transporte. O motorista está deixando seu carro em casa e pegando transporte coletivo, indo a pé, de bicicleta, buscando alternativas para segurar essa gasolina que realmente parece que o céu é o limite. Verdade. Agora, professor, a gente fala de transporte público, quando a gente fala isso em alguns países desenvolvidos, enfim, mais avançados, com respeito, inclusive, a todas as pessoas, os passageiros, não é o nosso caso aqui de nossa capital, né? No Brasil, de uma forma geral, e aqui em nossa capital. As pessoas têm dificuldades, a quantidade de ônibus não é suficiente para as pessoas vão agarradas uma na outra, feito uma sardinha, perde o tempo de chegar no horário do trabalho. Então, tem uma série de situações que também acabam forçando a pessoa a morrer nesse sacrifício para pagar o combustível, não é isso? Na verdade, o que é que acontece? A gente política de mobilidade urbana é uma política pública, né? E quando a gente já viveu um momento desse na década de 70, Wilson, quando a gente desenvolveu no Brasil o mercado do combustível etanol, né? O governo incentivou tanto a produção, a oferta, como a demanda, que foi a instalação de motores movidos a álcool, né? Mas isso é uma política pública. Veja, a gente precisa de uma nova política pública de mobilidade urbana. Menos carros, até porque carro polui, né? O combustível é fóssil, polui, a gente fica dependente dele, como está vivendo agora. E melhoria no transporte coletivo, melhoria nas ciclovias. Você tem, Maceió é muito perto as coisas, né? E já existem vários estudos que a própria Prefeitura de Maceió já desenvolveu sobre essa questão de como as pessoas se deslocam aqui na cidade, e uma das evidências é que as pessoas se deslocam mais entre bairros, vizinhos. Então, a gente tem que levar isso em conta e adotar essa política e essa postura de país civilizado que nós somos, né? Exatamente, é isso. Eu acharia ótimo se houvesse um incentivo grande, como aconteceu na década de 70, 80, 90, enfim, com o carro a álcool, que é importante, que é um combustível que ele polui e depois a própria cana puxa de volta, né, o CO2 Exato. dele, inclusive, Exato. Ele é renovável, é fantástico. E depois a gás, que é um combustível limpo também e que é muito mais econômico. Mas hoje parece que está tudo do mesmo preço, está tudo igual quase o preço. E carro a gás, para você botar a gás, você tem que rodar mais de 2.000 quilômetros por mês para valer a pena, senão o investimento não vale a pena. Então, nem sempre vale a pena você colocar o seu carro a gás se você, por exemplo, vai só do seu carro para o trabalho e trabalha menos de 10 quilômetros da sua casa. Então, não justifica, entendeu? Pois é, investimento saindo todo dia. Né? Então, você tem que ter essa conta, porque o investimento é alto, da instalação do kit, né? E regularização do automóvel. Perfeito. Vamos lá, então tem pessoas querendo participar desse bate-papo com a gente. Vamos lá para a primeira pergunta. Quem faz a pergunta agora para o professor Francisco Rosário é o Fernando Lima, do bairro da Pitanguinha. Ele pergunta o seguinte, professor, é o momento de vender o carro e investir no transporte público? Olha, como você falou, o coletivo nosso não é dos melhores, né? Se trabalha perto de casa, procure outra alternativa, por exemplo, menos de 10 quilômetros de distância, o ideal pode ser o transporte por aplicativo, por exemplo, né? E o transporte por aplicativo você pode rachar com outras pessoas que saiam no mesmo horário para o mesmo destino, né? Então, tem alternativas e, óbvio, se você vender o carro e for aplicar o dinheiro uma coisa que vale a pena, faça. Caso contrário, fique seu carro, até porque carro hoje se transformou no ativo, né, Wilson? Uma joia. Não dá para se desfazer dele assim, de qualquer jeito. Perfeito. É a dica legal. Se você quiser vender para comprar alguma coisa e que faça dinheiro, ótimo.
Isso. Se não, se for para gastar para folia, aí acabou e vai ficar depois a Mas pé. agora no São João, muito forró por aí afora. Não é cuidado. isso? Pois é, importante, muito bem. Vamos lá para a segunda pergunta, quem faz a pergunta para o professor Francisco Rosário hoje. Vamos ver quem faz a pergunta para o professor. É o Lucas Ferreira da Pajuçara. Professor, ele pergunta o seguinte, ainda é negócio fazer aquela conversão para gás natural? Pois é, aquilo que eu falei, se rodar mais de 2.000 quilômetros por mês, tá, em torno aí de 24, 25 mil quilômetros por ano, vale a pena. Caso contrário, não faça. Em Maceió, carro particular geralmente roda menos que isso, porque as distâncias da cidade são pequenas. Então, o maior movimento é entre bairros, né, bairros próximos. Então, normalmente não é viável, a não ser transporte, se você for usar seu carro para transporte por aplicativo, fazer viagem, e a distância foi bem maior do que esses 10, 12 quilômetros da sua casa, de onde você trabalha. Mas, caso contrário, não é uma boa opção fazer essa conversão, né? Professor, para a gente poder concluir, antigamente então se dizia que o carro a diesel tinha o custo-benefício, ele era um pouquinho mais caro, mas em compensação com o diesel você tinha a valorização do carro, ele era mais econômico. Nessa condição agora, o carro a diesel é vantagem comprar ou não? Perdeu, né? Perdeu total. A gente chama a economia de preços relativos. É quando você compara os preços e vê, ih, não dá, né? O ser humano se move muito em relação a isso, custo-benefício. Hoje em dia, carro a diesel não é negócio por conta do preço do diesel. E eu vou dizer mais, não há possibilidade, no médio prazo, isso dentro de 2, 3 anos, provavelmente, o futuro a Deus pertence, mas dado as condições presentes, que se nada mudar muito rapidamente, de forma abrupta, o petróleo vai ficar cada vez mais caro, né? E até porque as mudanças climáticas estão aí, então vão se apertar situações para consumo dos combustíveis fósseis, né? Eles vão ficar mais caros. Se não vai ficar mais caro pela escassez, como é o caso agora, vai ficar mais caro por imposto. A gente está brigando por isso, mas esse imposto tem que aumentar, sob pena do Brasil e do mundo ter problemas. A gente está vendo a chuva aí, isso tudo porque aumentou 3 graus o mar por conta da mudança climática. E o combustível fóssil é um dos principais vilões. Você vai continuar com combustível fóssil? Portanto, combustível fóssil, de um modo geral, ele vai ficar cada vez mais caro. Então, o diesel, gasolina, automóvel movido regular, né, de combustível fóssil, vai ficar cada vez mais complicado você ter preço barato. Se tiver preço barato, pode ser uma cilada, porque o valor de revenda ou até para você fazer algum tipo de negócio, ele não vai valer nada, porque as pessoas tendem a se tornar cada vez mais conscientes e também o bolso vai pesar, como a gente acabou de falar sobre o diesel, né? Carro a diesel não vale a pena, porque ele não vai baixar de preço e o carro é mais caro do que um carro comum, né? Perfeito. Ai, meu Deus, eu pensei que eu nunca fosse ouvir isso, né? A gente falar carro a diesel, que até então era um poder de compra fantástico. A não ser, Wilson, que se faça um subsídio. O problema de fazer subsídio para automóvel, para combustível, como estão se falando, é que não resolve o problema. O subsídio vai reduzir R$1 e vai tirar dinheiro de muita gente que precisa. Né? Toda vez que o Brasil dá subsídio, ele dá subsídio indiscriminadamente. E quem precisa, e falta dinheiro para educação, saúde, para quem precisa. Entendi. Esse é o problema, entendeu? Por isso que eu estou falando, dadas as condições e as pressões, provavelmente o combustível não vai baixar de preço nem tão cedo, ou não baixe nunca. Caramba, meu Deus do céu. Muito bem, então vamos para Marte, é o jeito. Ô, professor, um abraço grande, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Olha, coloca por favor aqui o nosso querido Vando, o nosso Instagram do professor aqui, Francisco Rosário, o Sururu Talks, para quem quiser entrar em contato com ele. Se você tem alguma informação para saber, o professor, o elétrico então, o carro elétrico é melhor, bate um papo com ele, conversa se é vantagem, se não é, porque o preço do carro elétrico também está um absurdo, não chega ainda para toda a população. Está aqui, ó, @Sururu Talks, fala com o professor que ele está prontinho para te atender e também sugerir assuntos. Tem vídeo. Isso, hoje tem vídeo. Tô por dentro lá para poder saber tudo. E outra coisa, você pode sugerir assuntos a serem debatidos aqui no Fenômeno, tá bom? Muito bem. Professor, um abraço grande, saúde, sucesso e até a próxima, tá bom? Para todos nós. Um abraço grande, boa tarde, sucesso, tchau, tchau. Com mais economia para todos. Importante aqui, explica pra gente, é a nossa prestação de serviço pura para você aqui no nosso Fenômeno. Muito bem.